O milionário segurou a saia dela para o vento não levantar, mas naquele instante, seus olhos revelaram muito mais do que ela queria esconder. O que aconteceu depois mudou tudo entre eles para sempre. O céu de São Paulo estava carregado naquela terça-feira de março, com nuvens cinzentas que prometiam uma tempestade típica do final do verão. Marina Santos olhou pela janela de seu pequeno escritório na Vila Madalena e suspirou, ajeitando os papéis espalhados sobre a mesa. Contas em atraso, contratos cancelados e um extrato bancário que fazia seu estômago revirar. Essa era a realidade da Marina Eventos, sua empresa que há 3 anos tentava se estabelecer no competitivo mercado paulistano. Não posso desistir agora, murmurou para si mesma, passando as mãos pelos cabelos castanhos que insistiam em escapar do coque improvisado. Aos 26 anos, Marina havia investido toda a sua paixão e suas economias no sonho de criar eventos memoráveis. Formada em publicidade pela PUC, ela sempre soube que queria trabalhar com pessoas, criar momentos especiais, transformar sonhos em realidade. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos melancólicos. Do outro lado da linha, uma voz feminina e profissional a cumprimentou. Bom dia, gostaria de falar com a Marina Santos. Sou Carla Rodrigues, assistente do Sr. Rafael Mendonça. Temos uma proposta de trabalho que pode interessá-la. Marina sentiu o coração acelerar. Rafael Mendonça. Todo mundo em São Paulo conhecia esse nome. Herdeiro de um império imobiliário, aos 32 anos, ele havia multiplicado a fortuna da família e se tornado uma das figuras mais influentes da cidade. Também era conhecido por sua vida pessoal agitada, frequentemente fotografado com modelos e socialites diferentes nos eventos da alta sociedade. Claro, estou ouvindo, respondeu Marina, tentando manter a voz firme. O senhor Mendonça está organizando uma gala beneficente para sua fundação e precisa de uma organizadora de eventos. Soubemos de seu trabalho através de uma recomendação e gostaríamos de marcar uma reunião. Seria possível hoje às 15 horas, no escritório da Mendonça Holdings? Marina olhou para o relógio. Eram apenas 11 horas da manhã. Tempo suficiente para se arrumar adequadamente e chegar ao centro da cidade. Essa poderia ser a oportunidade que ela tanto esperava para salvar sua empresa. Perfeito, estarei lá, confirmou já mentalmente planejando o que vestiria para causar uma boa primeira impressão. 2 horas depois, Marina estava parada em frente ao imponente edifício espelhado da Avenida Faria Lima, sede da Mendonça Holdings. Vestia seu melhor blazer azul marinho e uma saia lápis que realçava sua silhueta atlética, resultado de anos correndo no Ibirapuera para aliviar o estresse. Seus cabelos estavam presos em um coque elegante e ela carregava uma pasta de couro com suas melhores propostas e portfólio. O vento forte que soprava entre os arranha-céus fez com que ela segurasse firmemente a saia, maldizendo mentalmente por ter escolhido um tecido tão leve em um dia tão ventoso. Precisava chegar ao 28º andar com dignidade intacta. No elevador, Marina respirou fundo e revisou mentalmente sua apresentação. Esta reunião poderia mudar tudo. A gala beneficente de um empresário do calibre de Rafael Mendonça envolveria um orçamento generoso, contatos importantes e, principalmente, a credibilidade que sua empresa tanto precisava. Quando as portas se abriram, ela foi recebida por Carla, uma mulher elegante de cerca de 40 anos, que a conduziu através de um ambiente moderno e sofisticado, até uma sala de reuniões com vista panorâmica da cidade. O Sr. Mendonça chegará em alguns minutos. Posso oferecer um café enquanto espera? Marina aceitou, usando o tempo para organizar seus materiais e tentar acalmar os nervos. Pela janela, podia ver a movimentação frenética da Faria Lima, executivos caminhando apressadamente pelas calçadas, carros engarrafados e a vida pulsante de uma metrópole que nunca parava. Rafael Mendonça estava atrasado, como sempre acontecia quando suas reuniões matinais se estendiam além do previsto. Aos 32 anos, ele havia aprendido que no mundo dos negócios, 5 minutos podiam significar a diferença entre fechar um deal milionário ou perder uma oportunidade. Mas hoje, estranhamente, sua mente não estava focada nos contratos imobiliários que acabara de assinar. Havia algo sobre essa organizadora de eventos que despertara sua curiosidade.
Carla havia mencionado que Marina Santos era jovem, talentosa e que estava construindo uma reputação sólida no mercado, apesar de trabalhar com um orçamento limitado. Rafael respeitava pessoas assim, aquelas que lutavam para vencer por mérito próprio, não por conexões familiares ou privilégios herdados. Caminhando pela Faria Lima em direção ao seu prédio, ele observou o movimento típico da tarde paulistana. O vento estava forte, fazendo com que as pessoas segurassem suas roupas e cabelos. Foi então que a viu. Uma mulher morena, elegante, lutando contra uma rajada particularmente forte que ameaçava levantar sua saia. Ela tentava equilibrar uma pasta de couro, segurar a saia e caminhar com dignidade, tudo ao mesmo tempo. Havia algo gracioso e determinado em seus movimentos que chamou sua atenção imediatamente. Rafael acelerou o passo quando percebeu que ela se dirigia ao mesmo edifício que ele. Quando uma rajada mais forte de vento pegou a mulher desprevenida, fazendo sua saia voar perigosamente, ele agiu por instinto. "Permita-me", disse Rafael, aparecendo ao lado dela e segurando delicadamente a lateral da saia para mantê-la no lugar. Marina olhou para cima, surpresa, e Rafael sentiu como se o mundo tivesse parado por um momento. Os olhos dela eram castanhos claros, expressivos, e refletiam uma mistura de gratidão e constrangimento. Mas havia algo mais ali, uma força interior, uma determinação que ele raramente via nas pessoas de seu círculo social. "Obrigada", disse Marina, sentindo o rosto corar. "O vento está impossível hoje." "São Paulo e seus microclimas urbanos", respondeu Rafael com um sorriso. "Nunca sabemos quando seremos pegos de surpresa." Houve uma pausa constrangedora quando ambos perceberam que ele ainda segurava a saia dela. Rafael soltou delicadamente o tecido, mas não conseguiu desviar o olhar daqueles olhos que pareciam conter histórias inteiras. "Você não seria por acaso a Marina Santos?" perguntou ele, uma suspeita se formando em sua mente. "Sou eu", confirmou Marina, estendendo a mão. "E você deve ser Rafael Mendonça. Prazer em conhecê-la." O aperto de mão durou alguns segundos a mais do que o protocolo sugeria. Marina sentiu a pele dele, ligeiramente áspera, mas cuidada, e percebeu que ele não usava aliança. Rafael, por sua vez, notou que as mãos dela eram delicadas, mas firmes, como de alguém acostumado ao trabalho. "Que coincidência interessante", disse Rafael, gesticulando em direção à entrada do prédio. "Vamos subir juntos?" No elevador, Marina tentava processar o que acabara de acontecer. Esse era Rafael Mendonça. O empresário que ela imaginava ser arrogante e distante havia acabado de salvá-la de uma situação constrangedora, com uma gentileza genuína. E por que ela ainda conseguia sentir o calor da mão dele na sua? "Espero que não tenha se importado com minha intervenção", disse Rafael, quebrando o silêncio. "Sei que pode ter parecido inadequado, mas..." "Não, por favor", interrompeu Marina. "Foi muito gentil da sua parte. Eu estava tentando chegar à nossa reunião com um mínimo de dignidade intacta." Rafael sorriu. Um sorriso genuíno, diferente do sorriso polido que ele usava nas reuniões de negócios. "Posso dizer que conseguiu com louvor." Quando chegaram ao 28º andar, Marina percebeu que a dinâmica havia mudado completamente. Não era mais apenas uma organizadora de eventos desesperada tentando impressionar um cliente importante. Havia uma conexão ali. Algo que ela não conseguia nomear, mas que definitivamente sentia. "Carla deve estar nos esperando", disse Rafael, guiando-a pelo corredor. "Mas antes de começarmos a parte formal, tenho que confessar que estou genuinamente curioso para conhecer seu trabalho. Ouvi coisas muito interessantes sobre você." "Espero corresponder às expectativas", respondeu Marina, sentindo uma confiança renovada. "Algo me diz que vai superar todas elas", disse Rafael, parando em frente à sala de reuniões e olhando nos olhos dela mais uma vez. Naquele momento, ambos souberam que aquela não seria apenas mais uma reunião de negócios. A sala de reuniões da Mendonça Holdings tinha uma vista deslumbrante de São Paulo, mas Marina mal conseguia se concentrar na paisagem urbana que se estendia além das janelas de vidro. Rafael havia se sentado diretamente à sua frente e ela podia sentir o peso de seu olhar enquanto organizava seus materiais sobre a mesa de mogno polido. "Então, Marina", começou Rafael, recostando-se na cadeira executiva, "me conte sobre a Marina Eventos. Como começou?" Marina respirou fundo,
lembrando-se de que precisava ser profissional, apesar da tensão não resolvida que pairava no ar desde o incidente do elevador. Comecei há 3 anos, depois de trabalhar em algumas agências grandes, explicou ela, abrindo seu portfólio. Percebi que muitas vezes os clientes se perdiam no processo, viravam apenas números. Eu queria criar algo mais pessoal, onde cada evento refletisse verdadeiramente a essência de quem o contratava. Rafael inclinou-se para a frente, genuinamente interessado. E tem funcionado? Marina hesitou por um momento. Ela poderia mentir, pintar um quadro perfeito de sucesso, mas algo no olhar dele a fez optar pela honestidade. Tem sido uma jornada desafiadora, admitiu. O mercado é competitivo, e eu não tenho os mesmos recursos que as grandes empresas, mas acredito no que faço. Cada cliente que consegui atender saiu completamente satisfeito. Mesmo com recursos limitados? Perguntou Rafael, mas não havia julgamento em sua voz, apenas curiosidade. Talvez especialmente por causa disso, respondeu Marina, ganhando confiança. Quando você precisa ser criativo, acaba encontrando soluções que ninguém mais pensaria. Por exemplo, no casamento da Paula e do Miguel, Marina abriu uma pasta com fotos de um evento que havia organizado 6 meses antes. As imagens mostravam uma decoração deslumbrante em um espaço que claramente não era dos mais sofisticados da cidade. Eles tinham um orçamento apertado, mas sonhavam com algo elegante. Transformei um salão comunitário em Vila Formosa em algo que parecia um palácio. Usei tecidos, iluminação estratégica e muita criatividade. Rafael pegou as fotos, examinando-as cuidadosamente. Marina observou suas mãos, masculinas, com dedos longos e bem cuidados. Havia uma pequena cicatriz no dorso da mão direita que ela se pegou imaginando como teria acontecido. Impressionante, murmurou ele, genuinamente admirado. Você conseguiu criar uma atmosfera completamente diferente do espaço original. É isso que eu faço, disse Marina, sentindo-se mais à vontade. Vejo possibilidades onde outros veem limitações. Rafael levantou os olhos das fotos e a encarou diretamente. E o que você vê quando olha para minha fundação? A pergunta pegou Marina de surpresa. Ela havia pesquisado sobre a Fundação Rafael Mendonça antes da reunião e sabia que focava em educação para jovens em situação de vulnerabilidade social. Vejo uma oportunidade de mostrar que caridade não precisa ser algo solene e distante, respondeu ela pensando rapidamente. Sua fundação trabalha com jovens, certo? Por que não criar um evento que eles possam se sentir parte, não apenas beneficiários? Os olhos de Rafael se iluminaram. Continue. Imagino algo onde os próprios jovens atendidos pela fundação participem da organização, mostrem seus talentos. Um evento que celebre não apenas a doação, mas o potencial humano. Que os convidados saiam inspirados, não apenas com a sensação de dever cumprido. Rafael ficou em silêncio por alguns segundos, processando a ideia. Carla, que havia permanecido quieta durante toda a apresentação, fez algumas anotações. Você pensou nisso agora ou já havia planejado essa abordagem? Perguntou Rafael. Marina sorriu, um sorriso genuíno que transformou completamente seu rosto. Acabei de pensar. É assim que minha mente funciona. Vejo as pessoas, entendo do que se trata, e as ideias simplesmente aparecem. Fascinante, murmurou Rafael, mais para si mesmo do que para ela. Houve um momento de silêncio confortável, quebrado apenas pelo som distante do trânsito lá embaixo. Marina percebeu que Rafael não era nada como ela havia imaginado. Esperava encontrar um empresário arrogante, interessado apenas em ostentação. Em vez disso, estava diante de um homem que parecia genuinamente interessado em fazer a diferença. Posso fazer uma pergunta pessoal? Disse Rafael de repente. Marina assentiu, curiosa. Por que você escolheu trabalhar sozinha? Com seu talento, poderia facilmente conseguir uma posição em qualquer grande empresa da cidade. A pergunta tocou em algo profundo. Marina olhou pela janela por um momento antes de responder. Porque eu acredito que as melhores coisas acontecem quando você tem liberdade para seguir sua intuição. Em grandes empresas, tudo precisa passar por comitês, aprovações, processos que às vezes matam a essência da ideia original. Entendo perfeitamente, disse Rafael, e Marina percebeu que ele realmente entendia. Às vezes me sinto assim na empresa da família,
muita tradição, muitas expectativas. Mas você tem a liberdade de mudar isso, não tem? Perguntou Marina, interessada nessa faceta mais pessoal dele. Teoricamente, sim. Na prática é mais complicado. Rafael parou, como se tivesse dito mais do que pretendia. Mas estamos aqui para falar do seu trabalho, não dos meus dilemas existenciais. Marina sorriu. Talvez seus dilemas existenciais sejam exatamente o que preciso entender para criar o evento perfeito para sua fundação. Rafael a encarou com uma expressão que ela não conseguiu decifrar completamente. Surpresa, admiração, talvez algo mais. Sabe de uma coisa, Marina Santos? Você acabou de conseguir o trabalho. Sério? Perguntou Marina, sem conseguir esconder a surpresa e alegria em sua voz. Assim, sem discutir orçamento, prazos, nada? Rafael riu. Uma risada genuína que fez Marina perceber que ele tinha um lado muito mais descontraído do que aparentava nas fotos da mídia social. Confesso que não é meu método usual de contratação, admitiu ele, mas raramente me deparo com alguém que entende tão rapidamente o que estou procurando. Carla pode cuidar dos detalhes contratuais com você, mas a decisão está tomada. Carla sorriu profissionalmente. Vou preparar a proposta formal e envio ainda hoje. O evento está programado para daqui a 6 semanas. 6 semanas? Marina sentiu um frio no estômago. Era um prazo apertado para um evento do porte que imaginava. É pouco tempo? Perguntou Rafael, notando sua expressão. É desafiador, corrigiu Marina, mas nada que não possa ser feito com a equipe certa. Você tem uma equipe? Perguntou Carla, fazendo mais anotações. Marina hesitou. Sua equipe consistia basicamente em fornecedores freelancers com quem trabalhava esporadicamente, e sua melhor amiga Júlia, que a ajudava quando podia. Tenho uma rede de profissionais especializados com quem trabalho regularmente, respondeu diplomaticamente. Rafael pareceu perceber a meia-verdade, mas não comentou. Em vez disso, levantou-se da cadeira. Que tal continuarmos essa conversa em um ambiente menos formal? Conheço um café excelente aqui perto. Podemos discutir mais detalhes sobre a fundação e você pode me contar como pretende envolver os jovens no evento. Marina olhou para o relógio. Eram quase 16h30. Teoricamente, ela deveria voltar para seu escritório e começar a trabalhar imediatamente no projeto que acabara de ganhar. Mas a perspectiva de conhecer melhor Rafael Mendonça, tanto o empresário quanto a pessoa por trás da reputação pública, era irresistível. Claro, concordou ela, guardando seus materiais. 15 minutos depois, estavam sentados em uma pequena cafeteria na rua Oscar Freire, um lugar aconchegante que contrastava completamente com o ambiente corporativo de onde haviam saído. Rafael havia escolhido uma mesa no canto, longe da movimentação da rua. Não é exatamente onde eu imaginaria encontrar o Rafael Mendonça tomando café, comentou Marina, observando o ambiente simples, mas charmoso. Você ficaria surpresa com os lugares que frequento, respondeu ele, mexendo o açúcar no café. A imprensa gosta de mostrar apenas uma faceta da minha vida, a mais chamativa, digamos assim. E qual é a faceta real? Rafael a estudou por um momento, como se avaliasse o quanto poderia revelar. Bem, para começar, prefiro lugares como este a restaurantes estrelados. Gosto de caminhar pela cidade, observar as pessoas. Aos domingos, quando posso, corro no Ibirapuera. Sério? Marina se animou. Eu também corro lá, sempre de manhã cedo, quando o movimento ainda está fraco. Eu prefiro o final da tarde quando o sol está se pondo, disse Rafael. Talvez nossos caminhos já tenham se cruzado sem que percebêssemos. Talvez, concordou Marina, sentindo uma conexão estranha com essa ideia. Me conte sobre a fundação, pediu ela, mudando de assunto. Como surgiu? A expressão de Rafael ficou mais séria. Há 5 anos eu estava voltando de uma reunião no centro quando vi um garoto. Não devia ter mais de 14 anos, pedindo dinheiro no sinal. Mas ele não estava apenas pedindo, estava vendendo balas e limpando para-brisas com uma dedicação que me impressionou. Marina o ouviu atentamente, percebendo que esta não era uma história que ele contava com frequência. Parei e conversei com ele. Descobri que estava fora da escola há 2 anos, que sustentava a mãe doente e um irmão menor. Tinha sonhos, planos, uma inteligência impressionante. Apenas não tinha oportunidades. O que você fez? Primeiro o ajudei diretamente. Consegui tratamento para a mãe dele,
Matriculei ele e o irmão em uma escola particular. Ofereci suporte financeiro. Mas depois percebi que existiam milhares de jovens na mesma situação. E criou a fundação. Exato. Focamos em educação, mas também em desenvolvimento pessoal, ensino profissionalizante, mentoria. Queremos dar ferramentas para que eles construam seu próprio futuro. Marina sentiu um nó na garganta. Havia uma paixão genuína na voz dele, uma preocupação real que contrastava completamente com a imagem de playboy milionário que a mídia pintava. E o garoto do sinal? O que aconteceu com ele? O rosto de Rafael se iluminou. Bruno se formou em administração no ano passado. Agora trabalha na fundação, coordenando nosso programa de mentoria. Ele entende os jovens que atendemos de uma forma que eu nunca poderia. Isso é incrível, disse Marina, genuinamente emocionada. É por isso que sua ideia de envolver os próprios jovens no evento me interessou tanto. Eles precisam ser protagonistas de suas histórias, não apenas beneficiários. Marina percebeu que estava olhando para Rafael de uma forma completamente diferente. O homem à sua frente não era o empresário frio e calculista que ela havia imaginado, mas alguém com profundidade, com propósito. Posso fazer outra pergunta pessoal? Aventurou ela. Pode. Por que você mantém esse trabalho longe dos holofotes? Seria muito fácil usar a fundação para marketing pessoal. Rafael sorriu ironicamente. Porque no momento que vira marketing, perde a essência. Além disso, já tenho publicidade suficiente por outros motivos. Ah, sim, sua reputação de conquistador impiedoso, disse Marina com um sorriso travesso. Rafael quase engasgou com o café. Você não tem papas na língua, tem? A vida é muito curta para não ser direta, respondeu ela. Além disso, se vamos trabalhar juntos, é melhor que nos conheçamos de verdade. E o que mais você gostaria de saber sobre mim de verdade? Perguntou Rafael, inclinando-se ligeiramente para a frente. Marina sentiu o coração acelerar com a intensidade do olhar dele. Havia algo acontecendo ali, algo que ia muito além de uma reunião profissional. Isso, disse ela finalmente, talvez seja uma conversa para outro café. Marina passou a noite toda acordada, não por causa da ansiedade de ter conseguido o maior contrato de sua carreira, mas pela forma como Rafael havia olhado para ela quando se despediram na porta da cafeteria. Havia algo naquele olhar que ela não conseguia esquecer, uma intensidade que ia muito além do profissional. Na manhã seguinte, ela estava em seu pequeno escritório na Vila Madalena, às 7h, 3 horas antes do usual. Precisava começar a planejar o evento imediatamente, mas primeiro tinha algumas ligações importantes a fazer. Júlia, preciso de você, disse assim que sua melhor amiga atendeu o telefone. Marina, são 7 da manhã. O que aconteceu? A voz de Júlia estava claramente sonolenta. Consegui o contrato da vida. Fundação Rafael Mendonça, gala beneficente, 6 semanas para organizar tudo. Rafael Mendonça? O gostoso dos tabloides? Júlia havia despertado completamente. Ele não é nada como os tabloides mostram, disse Marina, surpreendendo-se com a própria defesa. E preciso de você como assistente neste projeto. Tempo integral. Vai te pagar 3 vezes mais do que você ganha no escritório de advocacia. 3 vezes mais? Mari, você nem sabe quanto vai receber por esse trabalho ainda. Marina riu. Júlia estava certa, mas algo lhe dizia que Rafael não seria mesquinho com o orçamento. Confia em mim. Você entra? Óbvio que sim. Quando começamos? Agora. Vista algo profissional e venha para cá. 2 horas depois, Júlia chegou ao escritório com café e pão na chapa para 2, encontrando Marina cercada de papéis e fazendo anotações frenéticas. Conte tudo, disse Júlia, se jogando na cadeira em frente à mesa de Marina. E não omita nenhum detalhe sobre o tal milionário. Marina contou sobre a reunião, sobre a conversa no café, sobre como Rafael havia se mostrado completamente diferente do que ela esperava. Omitiu apenas a parte sobre como seu coração havia disparado várias vezes durante a tarde. Ele segurou sua saia? Perguntou Júlia, arregalando os olhos. Mari, isso é coisa de filme romântico. Foi apenas gentileza, protestou Marina, sabendo que não estava sendo totalmente honesta. E temos trabalho a fazer. O telefone tocou, interrompendo a conversa. Era Carla, a assistente de Rafael. Bom dia, Marina. Tenho a proposta de contrato aqui. O senhor...
Mendonça gostaria de saber se você pode passar no escritório dele para discutir alguns detalhes adicionais. Marina olhou para o relógio. 9h30. Claro, que horas seria conveniente? Que tal agora? Ele tem uma agenda apertada hoje, mas conseguiu abrir um espaço. Perfeito, chego em 40 minutos. Marina desligou e se virou para Júlia, que a observava com um sorriso maroto. O que foi? Nada, nada, disse Júlia, fingindo inocência. Só acho interessante que o empresário mais cobiçado de São Paulo tenha aberto um espaço na agenda para você no dia seguinte à reunião. É trabalho, Ju. Claro que é. Por isso você está escolhendo a quarta blusa diferente. Marina parou no meio do movimento, percebendo que realmente havia trocado de roupa 3 vezes naquela manhã. 6 águias. 45 minutos depois, Marina estava novamente no 28º andar da Mendonça Holdings, mas desta vez não foi levada à sala de reuniões. Carla a conduziu diretamente ao escritório particular de Rafael. O ambiente era impressionante. Uma sala ampla com pé direito alto, decoração moderna, mas acolhedora, e uma vista espetacular de 180 graus da cidade. Rafael estava ao telefone, gesticulando enquanto falava em inglês sobre o que parecia ser uma negociação internacional complexa. Ele a viu entrar e fez um gesto para que se sentasse, apontando para as poltronas de couro em frente à sua mesa. Marina aproveitou os minutos da ligação para observar o espaço. Havia fotos da fundação nas paredes, alguns prêmios empresariais, mas também elementos pessoais. Uma foto dele correndo em uma maratona, outra com um grupo de jovens que ela supôs serem beneficiários da fundação. Desculpe a demora, disse Rafael, desligando o telefone. Negociação com investidores japoneses. Eles acordam muito cedo. Sem problemas. Seu escritório é incrível. Rafael sorriu. Obrigado. Café? Por favor. Enquanto ele preparava 2 cafés em uma máquina profissional no canto da sala, Marina continuou observando os detalhes do ambiente. Havia uma estante com livros que iam de economia à literatura brasileira e uma guitarra apoiada discretamente em um canto. Você toca? Perguntou apontando para o instrumento. Um pouco. Hobby antigo que retomei recentemente. Descobri que ajuda a relaxar depois de dias intensos. Ele voltou com os cafés, sentando-se na poltrona ao lado dela, não atrás da mesa como seria protocolar. Então, sobre o evento, começou ele, tenho algumas ideias que gostaria de discutir com você. Marina abriu seu bloco de anotações, tentando se concentrar no profissional apesar da proximidade dele. Que tal começarmos com os jovens que você quer envolver? Quantos são? Que tipo de talentos eles têm? Atualmente, atendemos cerca de 200 jovens entre 14 e 20 anos. Temos músicos, artistas plásticos, dançarinos, escritores, alguns com talento para culinária, outros para tecnologia, explicou Rafael com orgulho evidente na voz. Perfeito. Podemos criar uma programação onde eles sejam protagonistas. Que tal uma apresentação musical de abertura, uma exposição de arte durante o evento, e talvez eles próprios possam preparar parte da gastronomia? Rafael se inclinou para a frente, interessado. Continue. E se fizéssemos algo como um mercado de talentos? Cada jovem teria um espaço para mostrar seu trabalho, e os convidados poderiam investir diretamente em projetos específicos, além da doação geral para a fundação. Isso é brilhante, disse Rafael, os olhos brilhando. Eles teriam a oportunidade de apresentar suas ideias de negócio, seus sonhos e conseguir patrocinadores diretos. Exato. E criaria uma conexão real entre os doadores e os beneficiários. Não seria apenas caridade, seria investimento em potencial humano. Rafael ficou em silêncio por um momento, processando as ideias. Marina percebeu que ele tinha o hábito de passar a mão pelos cabelos quando estava pensando intensamente. Marina, posso fazer uma confissão? Claro. Eu já organizei dezenas de eventos beneficentes. Sempre seguem o mesmo roteiro. Discursos, jantar caro, leilão, fim. As pessoas vão, fazem suas doações, se sentem bem consigo mesmas e vão embora. Mas nunca vi ninguém pensar em algo que realmente transformasse a experiência. Marina sentiu o peito se aquecer com o elogio. Então você aprova a direção que estamos tomando? Mais que aprovo. Estou empolgado de uma forma que não me lembrava há anos. Houve um momento de silêncio,
onde os olhos de ambos se encontraram e permaneceram assim alguns segundos a mais do que seria apropriado em uma reunião de trabalho. Bem, disse Marina, limpando a garganta, preciso conhecer melhor os jovens para criar algo realmente personalizado. Seria possível visitar a fundação? Claro. Que tal amanhã? Posso te levar lá pessoalmente. Não precisa se incomodar. Posso ir sozinha. Marina, interrompeu Rafael, não seria incômodo. Na verdade, seria um prazer. A forma como ele disse prazer fez algo estranho acontecer no estômago de Marina. Então está combinado, disse ela, tentando manter a voz firme. Que horas? Que tal às 14 horas? Posso passar para te buscar. Tudo bem. Você tem meu endereço? Carla pode conseguir, disse Rafael, depois parou. Na verdade, se você não se importar, prefiro que me passe pessoalmente. Marina ditou o endereço, percebendo que ele anotou em um papel avulso, não no computador ou agenda oficial. Pronto, disse ela, fechando o bloco. Acho que temos um bom plano inicial. Temos mesmo, concordou Rafael, levantando-se junto com ela. Marina? Sim? Obrigado. Por aceitar este projeto, por entender a importância da fundação, por ser você. Marina sentiu o rosto esquentar. Obrigada por confiar em mim. Na saída, enquanto esperava o elevador, Marina se perguntou se estava imaginando coisas ou se realmente havia uma tensão no ar entre ela e Rafael, que ia muito além do profissional. O elevador chegou e, quando as portas se fecharam, ela viu o reflexo de seu sorriso no metal polido. Não conseguia se lembrar da última vez que havia se sentido tão animada com um trabalho, ou tão nervosa com a perspectiva de rever alguém. Na manhã seguinte, Marina acordou com uma sensação estranha no estômago, uma mistura de ansiedade profissional e algo que ela não queria nomear. Tinha passado metade da madrugada pesquisando sobre a Fundação Rafael Mendonça na internet, mas encontrara surpreendentemente pouco material. Diferente de outros empresários que usavam suas instituições beneficentes como marketing pessoal, Rafael realmente mantinha o trabalho longe dos holofotes. Às 13h45, ela estava pronta, vestindo uma calça jeans escura, blusa branca social e um blazer leve. Queria parecer profissional, mas não intimidar os jovens que conheceria. Estava terminando de aplicar um gloss discreto quando o interfone tocou. Marina? Sou eu, Rafael. A voz dele, através do interfone, fez seu coração acelerar de forma ridícula. Já desço. Ela morava em um prédio simples de 3 andares na Vila Madalena, bem diferente dos endereços onde imaginava que Rafael costumava buscar suas acompanhantes. Quando desceu, encontrou-o apoiado em um carro que a surpreendeu. Não era uma Ferrari ou Lamborghini chamativa, mas um SUV híbrido discreto em um tom de azul escuro. Pontual, disse ele, sorrindo e abrindo a porta do passageiro para ela. Sempre, respondeu Marina, notando que ele havia trocado o terno formal por uma camisa azul clara sem gravata e uma calça social. Estava mais descontraído, mais acessível. A fundação fica em Vila Formosa, explicou Rafael enquanto saíam do bairro. Escolhemos o local propositalmente. Queríamos estar inseridos na comunidade que atendemos, não em um prédio comercial no centro. Marina observou o perfil dele enquanto dirigia. Havia uma concentração serena em sua expressão, muito diferente da tensão que ela notara no escritório. Posso perguntar uma coisa que me deixou curiosa ontem? Disse ela. Claro. Por que você realmente mantém a fundação longe da mídia? Sei que você disse que perderia a essência, mas deve haver outras razões. Rafael ficou alguns segundos em silêncio, mudando de faixa no trânsito da marginal. Meu pai sempre dizia que caridade verdadeira é aquela que ninguém sabe que você faz, começou ele. Mas a razão principal é mais egoísta do que altruísta. Como assim? Quando estou na fundação, eu sou apenas Rafael, não o herdeiro da Mendonça Holdings, não o empresário que aparece nas colunas sociais. Sou apenas um cara que quer ajudar. Os meninos me chamam de Rafa, discutem comigo, me questionam. É o único lugar onde me sinto real. Marina foi pega de surpresa pela honestidade crua da confissão. Deve ser difícil carregar tantas expectativas, disse ela suavemente. Às vezes é sufocante, admitiu Rafael. Todo mundo espera que eu seja uma versão aprimorada do meu pai, que eu mantenha o império familiar crescendo, que eu case com alguém adequada e continue a linhagem dos Mendonça.
E você não quer isso? Rafael deu uma risada sem humor. Eu quero construir algo meu, sabe? A empresa é o legado do meu pai e do meu avô. A fundação é minha. É o que vai ficar quando eu não estiver mais aqui. Marina sentiu algo se mover em seu peito. Havia uma vulnerabilidade na voz dele que contrastava completamente com a imagem pública do empresário bem-sucedido e confiante. Deve ser por isso que você se conectou tanto com a ideia de dar protagonismo aos jovens no evento, observou ela. Provavelmente, concordou Rafael, olhando rapidamente para ela. Você é muito perceptiva. Eles chegaram ao endereço em Vila Formosa, um prédio de 3 andares, pintado de amarelo claro, com um jardim bem cuidado na frente. Não havia placas chamativas ou logotipos ostensivos, apenas uma pequena identificação discreta na entrada. É aqui, disse Rafael, estacionando. Pronta para conhecer o futuro do Brasil? Marina sorriu com o entusiasmo dele. Pronta. Mal haviam saído do carro quando a porta principal se abriu e um rapaz alto, moreno de aproximadamente 25 anos, veio correndo em direção a eles. Rafa, que surpresa! Não sabia que vinha hoje. Bruno! Rafael abriu um sorriso genuíno e abraçou o rapaz. Marina, este é o Bruno que mencionei ontem. Bruno, esta é Marina Santos, a organizadora que vai criar nossa gala beneficente. Bruno estendeu a mão para Marina com um sorriso caloroso. Prazer, Marina. Rafa falou que você teve umas ideias incríveis para envolver a galera no evento. Ainda estou conhecendo o trabalho da fundação, disse Marina. Mas pelo que Rafael me contou, vocês têm jovens com talentos impressionantes. Vem, vou mostrar tudo para você, disse Bruno, indicando a entrada. Hoje é dia de oficina de música, então o pessoal está agitado. Assim que entraram no prédio, Marina foi envolvida por uma energia contagiante. Havia música vinda de uma das salas, vozes jovens cantando em harmonia. As paredes eram cobertas de arte, desenhos, grafites, fotografias, poemas escritos à mão. Cada corredor conta uma história, explicou Rafael, notando o fascínio dela. Tudo que você vê foi feito pelos jovens que frequentam aqui. Eles foram interrompidos por uma garota de uns 17 anos, com cabelos cacheados presos por uma faixa colorida, que carregava uma tela com uma pintura impressionante. Oi, Rafa, olha só o que terminei, disse ela, mostrando orgulhosa a pintura. Um retrato de uma mulher idosa com olhos expressivos. Camila, ficou lindo, disse Rafael genuinamente admirado. Marina, esta é a Camila, uma de nossas artistas mais talentosas. Camila, a Marina está organizando um evento onde vocês poderão mostrar seus trabalhos. Os olhos de Camila se iluminaram. Sério? Tipo uma exposição de verdade? Melhor que isso, disse Marina, se agachando para ficar na altura da garota. Uma exposição onde pessoas que podem investir no seu talento vão ver seu trabalho e talvez queiram te patrocinar. Nossa! Camila olhou para Rafael como se pedisse confirmação de que não era sonho. É verdade, confirmou ele. A Marina vai fazer um evento onde vocês serão as estrelas. Marina percebeu como os olhos de Rafael brilhavam quando falava com os jovens, como sua postura ficava mais relaxada, mais natural. Eles passaram as próximas 2 horas visitando todas as oficinas, música, artes plásticas, culinária, informática e empreendedorismo. Em cada sala, Marina foi recebida com entusiasmo pelos jovens, que imediatamente a adotaram como parte do grupo quando souberam que ela estava organizando um evento para eles. Na oficina de música, um garoto chamado Diego tocou uma composição própria no violão, cantando uma letra sobre sonhos e oportunidades que fez Marina se emocionar. Na sala de informática, uma menina de 16 anos mostrou um aplicativo que havia desenvolvido para conectar pessoas que tinham comida sobrando com famílias necessitadas. Marina, disse Rafael quando estavam voltando para o carro, o que você achou? Marina ficou alguns segundos em silêncio processando tudo o que havia visto. Acho que subestimei completamente a dimensão do que vocês fazem aqui, disse ela finalmente. Estes jovens não são apenas talentosos, eles são visionários. Têm ideias que poderiam transformar a cidade, o país. É exatamente isso que tento explicar para as pessoas, disse Rafael, claramente emocionado com a reação dela. Eles não precisam de pena, precisam de oportunidade. O evento não pode ser apenas uma gala, disse Marina, parando antes de entrar no carro.
Precisa ser uma plataforma de lançamento, um lugar onde investidores, empresários, pessoas influentes possam realmente conhecer estes jovens e seus projetos. Rafael a encarou com uma intensidade que a fez corar. O que foi? Perguntou ela. Nada, é que... Você entendeu. Realmente entendeu. Era difícil não entender. O que vocês fazem aqui é transformador. Rafael deu um passo na direção dela, ficando mais próximo do que seria apropriado entre dois conhecidos discutindo o trabalho. Marina, posso ser honesto com você? Claro. Ontem, quando te contratei, foi pelo seu talento e suas ideias. Mas hoje percebo que você não é apenas uma profissional competente. Você tem algo raro. A capacidade de ver as pessoas de verdade. Marina sentiu o coração disparar. Havia algo no tom de voz dele, na forma como a olhava, que deixava claro que a conversa havia deixado de ser sobre trabalho. Rafael, começou ela, mas não sabia como terminar a frase. Desculpe, disse ele, dando um passo para trás. Foi inadequado. Somos parceiros profissionais. Mas enquanto voltavam para a Vila Madalena, em um silêncio carregado de tensão não resolvida, ambos sabiam que o que estava acontecendo entre eles havia ultrapassado há muito tempo os limites do profissional. Durante os próximos dias, Marina mergulhou completamente no planejamento do evento. Seu pequeno escritório na Vila Madalena havia se transformado em um centro de operações. Paredes cobertas de mapas conceituais, amostras de tecidos, cardápios, listas de fornecedores e, em destaque, fotos dos jovens da fundação com descrições de seus talentos e projetos. Júlia havia oficialmente pedido demissão do escritório de advocacia e agora trabalhava a tempo integral como assistente de Marina. Na manhã de sexta-feira, ela entrou no escritório carregando café e encontrou Marina já trabalhando há horas. Mari, são 7h da manhã. Você dormiu aqui? Perguntou Júlia, preocupada. Quase, admitiu Marina, esfregando os olhos. Mas acho que finalmente consegui estruturar o conceito completo do evento. Marina se levantou e apontou para um quadro onde havia esboçado o layout do evento. Olha só, em vez de um jantar formal tradicional, vamos fazer um mercado de sonhos. O espaço será dividido em estações temáticas, música, arte, tecnologia, gastronomia, empreendedorismo. Cada jovem terá seu próprio espaço para apresentar seu projeto. Interessante, disse Júlia, examinando os desenhos. E como vai funcionar o aspecto financeiro? Cada convidado recebe um passaporte de investimento ao entrar. Eles circulam pelas estações, conhecem os projetos e podem fazer pledges diretos para patrocinar jovens específicos. No final da noite, além da doação geral para a fundação, temos uma rede de microinvestimentos individuais. Marina, isso é genial, exclamou Júlia. Mas deve ser um pesadelo logístico para organizar. É, concordou Marina. Mas vai valer a pena quando virmos a cara desses meninos recebendo investimento real para seus sonhos. O telefone tocou e Marina viu no identificador que era Rafael. Nos últimos 3 dias, eles haviam conversado por telefone diariamente sobre detalhes do evento, mas ela não o havia visto pessoalmente desde a visita à fundação. Sentia sua falta de uma forma que a preocupava. Bom dia, Rafael. Bom dia, Marina. Como está o planejamento? Evoluindo bem. Na verdade, tenho novidades que gostaria de mostrar pessoalmente. Você tem um tempo hoje? Houve uma pausa do outro lado da linha. Tenho uma ideia melhor. Que tal almoçarmos juntos? Posso passar aí para te buscar ao meio-dia. Marina olhou para Júlia, que fazia gestos exagerados de aprovação. Perfeito, concordou Marina. Te espero. Após desligar, Júlia cruzou os braços e encarou a amiga. Mari, vocês estão marcando encontros agora? É um almoço de trabalho, Ju. Claro. Por isso você está escolhendo roupa há 20 minutos. Marina parou de mexer no armário improvisado que mantinha no escritório e se virou para a amiga. Está ficando complicado, admitiu. Complicado como? Eu gosto dele, Ju, muito, mas ele é meu cliente. É de um mundo completamente diferente do meu, e eu não posso me dar ao luxo de estragar essa oportunidade profissional. E se ele gosta de você também? Isso torna tudo ainda mais complicado. Júlia se aproximou da amiga. Mari, você já considerou que talvez ele não seja tão diferente de você quanto pensa? Pelo que você me contou sobre a fundação,
sobre como ele é com os meninos. Ele mesmo disse que lá é o único lugar onde se sente real. No resto da vida dele, eu seria só mais uma das muitas. Você não sabe disso, Marina suspirou. Prefiro não descobrir. Vou manter tudo estritamente profissional. Ao meio-dia em ponto, Rafael estacionou em frente ao prédio. Marina desceu com uma pasta cheia de materiais sobre o evento, determinada a manter o foco no trabalho. Oi, disse ele sorrindo quando ela entrou no carro. Como tem passado? Bem, focada no evento. E você? Semana corrida, senti sua falta, disse ele naturalmente. Depois pareceu perceber o que havia dito. Quer dizer, senti falta das nossas conversas sobre o projeto. Marina fingiu não notar o deslize. Também. Tenho muita coisa para te mostrar. Rafael a levou para um restaurante italiano aconchegante, na Bela Vista, longe tanto do seu mundo corporativo, quanto dos lugares badalados onde costumava ser fotografado. Este lugar é especial, explicou ele enquanto se sentavam em uma mesa no canto. Venho aqui desde a faculdade. A Dona Francesca, me conhece desde quando eu era um universitário sem dinheiro. Sem dinheiro? Marina riu. Sério? Meu pai acreditava que eu deveria conhecer o valor do trabalho. Durante a faculdade, recebia apenas uma mesada básica e tinha que trabalhar se quisesse extras. Em que você trabalhava? Dava aulas particulares de inglês e matemática. Não era muito, mas me ensinou a valorizar cada real ganho. Marina o observou enquanto ele cumprimentava carinhosamente a proprietária do restaurante, que realmente o tratava como um filho. Havia camadas nele que ela continuava descobrindo. Durante o almoço, Marina apresentou todos os detalhes do evento. Rafael se animou visivelmente com cada elemento do mercado de sonhos, fazendo perguntas, sugerindo ajustes, claramente empolgado com a visão. Marina, isso vai além de tudo que imaginei, disse ele quando ela terminou a apresentação. Os jovens vão ter uma plataforma real para mostrar seu potencial. Ainda falta definir a lista de convidados, disse Marina. Preciso de pessoas que realmente tenham condições e interesse em investir nos projetos. Deixa comigo. Vou montar uma lista de empresários, investidores anjo, pessoas que acreditam em potencial humano. Houve uma pausa confortável na conversa, e Marina percebeu que Rafael a observava com uma expressão que ela não conseguia decifrar. O que foi? Perguntou ela. Posso fazer uma pergunta pessoal? Marina assentiu, embora sentisse o coração acelerar. Por que você nunca se casou? Perdão se for invasivo, mas uma mulher como você... Como eu o quê? Perguntou Marina, genuinamente curiosa sobre como ele a via. Inteligente, apaixonada pelo que faz, linda... Rafael parou, percebendo que havia dito mais do que pretendia. Marina sentiu o rosto esquentar. Nunca encontrei alguém que entendesse minha ambição sem se sentir ameaçado por ela. Homens inseguros, comentou Rafael. E você? Por que nunca se casou? Tenho certeza de que não faltaram candidatas. Rafael riu, mas havia uma tristeza em seus olhos. Porque nunca encontrei alguém que me quisesse pelo que sou, não pelo que represento. Deve ser difícil saber quando alguém gosta realmente de você. É impossível, admitiu Rafael. Por isso prefiro manter relacionamentos superficiais. Mais seguro para todos os envolvidos. Mais seguro e mais solitário, observou Marina suavemente. Rafael a encarou com uma intensidade que a fez engolir em seco. Você tem uma forma de ver através das pessoas que é ao mesmo tempo fascinante e aterrorizante. Aterrorizante? Porque me faz querer baixar todas as guardas, disse ele, sua voz ficando mais baixa. E isso é perigoso. Marina sentiu algo se mover em seu peito. Havia uma vulnerabilidade na voz dele que despertava nela uma vontade quase irresistível de alcançar sua mão sobre a mesa. Rafael, começou ela. Eu sei, interrompeu ele. Sei que é complicado. Sei que somos de mundos diferentes. Sei que você é minha funcionária e isso cria uma dinâmica complicada. Então, por que está me dizendo isso? Rafael ficou em silêncio por um longo momento, mexendo no guardanapo. Porque pela primeira vez na vida, encontrei alguém que me faz querer arriscar a segurança do conhecido. Marina sentiu o coração disparar. Todas suas resoluções de manter tudo profissional estavam desmoronando com a honestidade crua dele. Isso muda as coisas entre nós, disse ela finalmente. Só se você quiser que mude, respondeu Rafael. Posso fingir que nunca disse nada.
Podemos continuar como antes. Marina o estudou por um momento. Havia sinceridade em seus olhos, mas também medo. Medo de rejeição, medo de se abrir e ser ferido. Não sei se conseguiria fingir, admitiu ela. Então, o que fazemos? Marina respirou fundo. Terminamos o evento. E depois vemos o que acontece. Rafael sorriu. O primeiro sorriso genuíno e relaxado que ela via em dias. Acordo feito. Mas quando ele estendeu a mão para selar o acordo, e ela a pegou, ambos souberam que seria impossível esperar até o final do evento para descobrir onde aquela conexão os levaria. As 3 semanas seguintes passaram como um borrão de atividade frenética. Marina praticamente vivia no escritório, coordenando fornecedores, supervisionando a produção dos materiais gráficos, trabalhando com os jovens da fundação no desenvolvimento de suas apresentações. Rafael aparecia quase diariamente, sempre com a desculpa de verificar o andamento. Mas Marina percebia que ele procurava razões para estar perto dela. A tensão entre eles havia se tornado quase palpável. Eram olhares que duravam alguns segundos a mais, mãos que se tocavam acidentalmente ao folhearem documentos juntos, conversas que se estendiam muito além do necessário. Júlia observava tudo com um sorriso conhecedor, mas tinha sabedoria suficiente para não comentar. Na sexta-feira, uma semana antes do evento, Marina estava na fundação, fazendo o último ensaio com os jovens, quando seu telefone tocou. Era um número desconhecido. Marina Santos? Sim, quem fala? Aqui é Rodrigo Costa, da revista Veja SP. Estou fazendo uma matéria sobre a gala beneficente da Fundação Rafael Mendonça e gostaria de fazer algumas perguntas. Marina sentiu um frio no estômago. Como soube sobre o evento? Tenho minhas fontes. Posso confirmar que você e Rafael Mendonça estão tendo um relacionamento pessoal além do profissional? O quê? De onde tirou essa informação? Vocês foram vistos almoçando juntos várias vezes. Ele a busca pessoalmente em casa, passam horas juntos na fundação. Marina desligou o telefone com as mãos tremendo. Rapidamente discou para Rafael. Marina, o que houve? Sua voz está estranha. Rafael, precisamos conversar. Agora. Estou a caminho. 20 minutos depois, Rafael chegou à fundação claramente preocupado. Marina o puxou para uma sala vazia e contou sobre a ligação do jornalista. Merda, murmurou Rafael, passando as mãos pelos cabelos. Eu deveria ter previsto isso. O que isso significa para o evento, para a fundação? Rafael começou a andar de um lado para o outro da pequena sala. Depende do ângulo da matéria. Se pintarem como se fosse apenas mais um dos meus casos amorosos, isso prejudicaria sua reputação? Rafael parou e a encarou. Marina, eu não estou preocupado com minha reputação. Estou preocupado com a sua. A minha? Se a imprensa sugerir que você conseguiu este contrato por motivos pessoais, isso pode destruir sua carreira. Ninguém mais vai querer contratar uma organizadora que supostamente usa charme pessoal para conseguir clientes. Marina sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ela não havia pensado nessa possibilidade. O que fazemos? Perguntou ela, sentindo pânico começar a se instalar. Podemos negar tudo, disse Rafael. Manter a versão de que é estritamente profissional. E depois do evento? Rafael hesitou. Marina, talvez seja melhor se depois do evento voltarmos cada um para a sua vida. A frase caiu no ar como uma bomba. Marina sentiu lágrimas queimarem seus olhos, mas se recusou a deixá-las cair. Entendi, disse ela, sua voz saindo mais fria do que pretendia. Então foi isso. Um momento de fraqueza da sua parte. Não é isso, começou Rafael. É exatamente isso, interrompeu Marina. O rico e poderoso Rafael Mendonça não pode ser associado à organizadora de eventos sem pedigree. Que problemático seria para sua imagem. Marina, você está distorcendo tudo. Estou? Então me explique por que sua primeira reação foi sugerir que voltássemos cada um para sua vida. Rafael ficou em silêncio, e esse silêncio foi mais eloquente do que qualquer palavra. Está bem, disse Marina pegando sua bolsa. Vou terminar o evento porque tenho um compromisso profissional. Depois disso, não precisa se preocupar comigo complicando sua vida. Marina espera. Mas ela já havia saído da sala, deixando Rafael sozinho com o peso de suas próprias palavras. Durante o fim de semana, Marina não atendeu nenhuma das ligações de Rafael. Mergulhou no trabalho.
finalizando cada detalhe do evento com uma obsessão quase maníaca. Júlia tentou conversar com ela várias vezes, mas Marina se recusava a discutir o assunto. Na segunda-feira de manhã, 3 dias antes do evento, Rafael apareceu no escritório de Marina sem avisar. Júlia tentou impedi-lo, mas ele insistiu que precisava falar com Marina urgentemente. Marina, precisamos resolver isso, disse ele assim que entrou na sala. Não temos nada para resolver, respondeu Marina, sem levantar os olhos dos papéis. O evento está praticamente pronto. Quarta-feira, às 19 horas, no Copacabana Palace. Sua obrigação contratual estará cumprida. Para com isso, disse Rafael, fechando a porta atrás de si. Você sabe que o que sinto por você não tem nada a ver com obrigação contratual. O que você sente? Perguntou Marina, finalmente olhando para ele. Porque da última vez que conversamos pareceu bem claro que o que você sente é constrangimento por ter se envolvido comigo. Rafael se aproximou da mesa dela. O que eu sinto é medo. Medo de quê? Medo de te machucar. Medo de que meu mundo destrua você da mesma forma que destruiu outras pessoas que me importaram. Marina ficou em silêncio, processando as palavras dele. Marina, minha vida é um aquário. Tudo que faço, com quem saio, onde vou, vira notícia. As mulheres que se envolvem comigo acabam sendo dissecadas pela imprensa, tendo sua privacidade invadida, sendo julgadas por coisas que não fizeram. E você acha que eu não sou forte o suficiente para lidar com isso? Acho que você não deveria ter que lidar com isso, disse Rafael. Você merece alguém que possa te amar sem complicações, sem ter que se esconder, sem ter que lidar com fotógrafos e fofocas. Marina se levantou e foi até a janela, observando o movimento da Vila Madalena lá embaixo. Rafael, posso fazer uma pergunta? Claro. Em algum momento você perguntou o que eu quero, o que eu estou disposta a enfrentar. Rafael ficou em silêncio. Você decidiu sozinho o que é melhor para mim, baseado nos seus medos e nas suas experiências passadas. Mas nunca me perguntou se eu estou disposta a correr os riscos. E você está? Marina se virou para encará-lo. Não sei, porque você nunca me deu a chance de decidir. Rafael deu alguns passos na direção dela. Marina, eu... Salva, interrompeu ela. O evento é depois de amanhã. Depois disso, cada um segue sua vida, como você sugeriu. Rafael permaneceu parado por um longo momento, claramente lutando com algo interno. E se eu disser que mudei de ideia? Que quero lutar por isso? Marina sentiu o coração acelerar, mas manteve a expressão firme. Então você vai ter que provar. Como? Isso é com você, Rafael. Você criou essa situação, você resolve. Rafael assentiu lentamente. Ok, você terá a sua resposta. Depois que ele saiu, Marina se sentou pesadamente em sua cadeira. Júlia apareceu na porta com uma xícara de chá. Posso dar minha opinião não solicitada? Perguntou a amiga. Pode. Ele está apaixonado por você e está aterrorizado com isso. E daí? Homens apaixonados e aterrorizados fazem besteira, mas quando decidem lutar, movem montanhas. Marina tomou um gole do chá. Veremos se ele decide lutar. Na manhã de quarta-feira, dia do evento, Marina acordou com um nó no estômago que não tinha nada a ver com nervosismo profissional. Não havia falado com Rafael desde segunda-feira, e parte dela se perguntava se ele sequer apareceria no próprio evento beneficente. O Copacabana Palace havia sido transformado durante toda a terça-feira. O salão principal agora abrigava o Mercado de Sonhos. Estações temáticas elegantemente decoradas, cada uma representando um dos talentos dos jovens da fundação. Marina havia supervisionado cada detalhe pessoalmente, desde a iluminação que destacava as obras de arte até o som ambiente, que permitiria conversas íntimas sem competir com as apresentações musicais. Às 15 horas, Marina estava fazendo a última vistoria quando seu telefone tocou. Era Bruno, da fundação. Marina, os meninos estão nervosos demais. O Diego está tendo uma crise de ansiedade e a Camila está considerando não mostrar suas pinturas. Estou indo para aí, disse Marina imediatamente. Diga a eles que tudo vai dar certo. Marina chegou à fundação e encontrou os 20 jovens selecionados para participar do evento em estados variados de nervosismo. Alguns andavam de um lado para o outro, outros ficavam em silêncio absoluto, e Diego estava claramente hiperventilando. Pessoal,
disse Marina, chamando a atenção de todos. Vocês sabem por que eu aceitei organizar este evento? Os jovens a olharam em silêncio. Porque quando vim aqui pela primeira vez e vi o trabalho de vocês, percebi que não estava vendo apenas talentos, estava vendo o futuro. Vocês não são jovens carentes que precisam de pena. Vocês são empreendedores, artistas, visionários, que só precisavam de uma plataforma. Camila levantou a mão timidamente. Mas e se as pessoas não gostarem dos nossos trabalhos? Camila, você acha que sua pintura da Dona Maria não é boa? Acho que é boa, mas... Não tem mas, interrompeu Marina. Sua arte fala por si só. O aplicativo do Pedro para conectar doadores de comida é brilhante. A música do Diego toca a alma. A proposta de negócio da Letícia para reciclar materiais eletrônicos é inovadora. Marina olhou para cada um deles. Hoje à noite, vocês não vão pedir nada para ninguém. Vocês vão mostrar do que são capazes. E as pessoas que estiverem lá vão ter o privilégio de conhecer vocês. Bruno sorriu. Ela tem razão, galera. A Marina organizou tudo para que vocês brilhem. Só precisam ser vocês mesmos. 2 horas depois, Marina estava no camarim improvisado do hotel, ajudando os jovens com os últimos preparativos. Ela havia escolhido usar um vestido midi azul marinho, elegante, mas não chamativo. Queria que toda a atenção fosse para os jovens. Às 18h45, 15 minutos antes do início do evento, Rafael ainda não havia chegado. Marina tentava não demonstrar preocupação, mas Júlia, que havia chegado para ajudar na coordenação, percebeu sua ansiedade. Ele vai aparecer, Mari. Não estou preocupada com isso, mentiu Marina. Estou preocupada com os meninos. Às 19 horas em ponto, as portas do salão se abriram e os primeiros convidados começaram a chegar. Marina observou da entrada, verificando se tudo estava funcionando perfeitamente. Os jovens estavam em suas estações, nervosos, mas determinados. 19h15. Rafael ainda não havia aparecido. Marina decidiu que não podia mais esperar. O evento precisava começar com ou sem ele. Pegou o microfone e se dirigiu ao centro do salão. Boa noite a todos, meu nome é Marina Santos e tenho o prazer de apresentar a vocês uma experiência única. Hoje, em vez de simplesmente falarem sobre potencial humano, vocês vão conhecê-lo pessoalmente. Foi então que viu Rafael entrando no salão. Ele vestia um smoking impecável, mas não foi isso que chamou sua atenção. Era a expressão em seu rosto, determinada, quase feroz. A Fundação Rafael Mendonça trabalha com jovens extraordinários, continuou Marina, tentando manter a concentração. E hoje vocês terão a oportunidade de investir diretamente nos sonhos deles. Bem-vindos ao mercado de sonhos. O evento fluiu perfeitamente. Os convidados circulavam pelas estações, claramente impressionados com os talentos e projetos dos jovens. Marina observava tudo de longe, coordenando discretamente, mas não conseguia tirar os olhos de Rafael, que havia se dirigido diretamente à estação de Diego e estava conversando intensamente com o jovem músico. Por 2 horas, Marina evitou qualquer contato direto com Rafael, mas podia senti-lo observando-a pelos cantos dos olhos. Às 21h30, chegou o momento do encerramento. Marina voltou ao microfone para anunciar os resultados dos investimentos. Os números eram impressionantes. Cada jovem havia conseguido pelo menos um patrocinador, e alguns haviam recebido propostas múltiplas. Antes de encerrarmos, disse Marina, gostaria de chamar o fundador da instituição que tornou tudo isso possível, Rafael Mendonça. Rafael se dirigiu ao centro do salão sob aplausos. Quando chegou ao microfone, olhou diretamente para Marina. Obrigado, começou ele, mas hoje não sou eu quem merece os parabéns. Marina Santos criou algo que vai muito além de um evento beneficente. Ela criou uma ponte entre mundos que raramente se encontram. Marina sentiu o coração acelerar com a intensidade do olhar dele. Marina me ensinou que caridade não é dar dinheiro para se sentir bem consigo mesmo. É acreditar no potencial de cada pessoa e dar ferramentas para que elas construam seu próprio sucesso. Rafael fez uma pausa, ainda olhando diretamente para ela. Também me ensinou que às vezes vale a pena correr riscos quando você encontra algo, ou alguém realmente especial. Um murmúrio percorreu o salão. Marina sentiu as pernas ficarem fracas. Por isso,
continuou Rafael. Quero fazer um anúncio. A partir de hoje, a Fundação Rafael Mendonça vai criar um novo programa permanente, o Mercado de Sonhos, que acontecerá mensalmente, conectando jovens talentos com investidores. E estou convidando Marina Santos para ser a coordenadora permanente deste programa. O salão explodiu em aplausos. Marina ficou paralisada. Isso significava trabalho regular, estabilidade financeira, a oportunidade de transformar aquela noite em algo duradouro. Mas também significava que Rafael estava oferecendo uma razão profissional para que ela continuasse em sua vida. Rafael desceu do palco e caminhou diretamente para ela, parando a poucos centímetros de distância. "Aceita?" perguntou ele, estendendo a mão. Marina olhou para a mão estendida, depois para os olhos dele. Havia esperança ali, mas também vulnerabilidade. "Depende", disse ela. "Isso é uma proposta profissional ou pessoal?" Rafael sorriu. O primeiro sorriso genuíno que ela via em dias. "Marina Santos, você me obrigaria a declarar meus sentimentos na frente de 200 pessoas? Se for necessário", respondeu ela, sem conseguir conter um sorriso. Rafael respirou fundo. "Então sim, é pessoal, muito pessoal." 3 meses depois do evento, Marina estava em seu novo escritório, uma sala ampla no mesmo prédio da Fundação Rafael Mendonça, com vista para o pátio onde os jovens faziam suas atividades. O Mercado de Sonhos havia se tornado um sucesso absoluto, acontecendo mensalmente e já tendo resultado em mais de 50 parcerias entre jovens talentos e investidores. Mas as mudanças em sua vida iam muito além do profissional. "Mari, o Rafael está aqui", anunciou Júlia pela porta, "e trouxe almoço." Marina sorriu. Rafael havia desenvolvido o hábito de aparecer no horário do almoço com comida de lugares diferentes da cidade, sempre com a desculpa de verificar o andamento dos projetos. "Pode mandar entrar." Rafael entrou carregando sacolas de um restaurante árabe que eles haviam descoberto juntos na semana anterior. "Como vai o relatório mensal?" perguntou ele, beijando-a levemente nos lábios, antes de se sentar na cadeira em frente à mesa dela. "Pronto. 15 novos projetos aprovados, 3 empresas já em funcionamento e o Diego conseguiu um contrato com uma gravadora independente." "Impressionante", disse Rafael, mas Marina percebeu que ele estava nervoso. "O que foi? Você está estranho." "Nada demais. É que tenho uma proposta para você." Marina arqueou uma sobrancelha. "Que tipo de proposta?" "Bem, você sabe que a fundação está crescendo muito rápido, certo? E estamos pensando em expandir para outras cidades." "Isso é ótimo", disse Marina, genuinamente empolgada. "É, mas vai exigir muito trabalho, muitas viagens, muito tempo dedicado ao projeto." Marina estudou a expressão dele. "Rafael, onde você quer chegar?" Rafael se levantou e começou a andar pela sala, claramente nervoso. "Marina, estes últimos 3 meses foram os melhores da minha vida. Não apenas porque o projeto está dando certo, mas porque pela primeira vez me sinto completo." "Eu também", disse Marina suavemente. "E eu estava pensando que, bem, se vamos passar tanto tempo trabalhando juntos, viajando juntos, construindo algo juntos." Rafael parou na frente da mesa dela e, para total surpresa de Marina, se ajoelhou ao lado da cadeira dela. "Marina Santos, você quer se casar comigo?" Marina ficou sem ar. "Rafael, o que você está fazendo?" "Estou pedindo a mulher da minha vida em casamento", disse ele, tirando uma pequena caixa do bolso. "Sei que é cedo, sei que temos coisas para resolver, mas também sei que não quero imaginar minha vida sem você." Marina olhou para a caixa, depois para os olhos dele. Havia lágrimas ameaçando cair. "Rafael..." Antes de responder, interrompeu ele. "Quero que saiba que não estou pedindo para você abrir mão de nada. Seu trabalho, sua independência, seus sonhos, tudo isso é parte do que me fez me apaixonar por você. E sua família, a empresa, as expectativas." Rafael sorriu. "Minha família vai ter que aceitar que me apaixonei por uma mulher extraordinária que não precisa do sobrenome Mendonça para ser alguém na vida. E quanto às expectativas dos outros, bem, acho que já demonstramos que não nos importamos muito com a opinião alheia." Marina riu através das lágrimas. "Você tem certeza? Sua vida vai ficar mais complicada." "Marina, minha vida já era complicada.
Agora ela é complicada e feliz. Marina olhou novamente para o anel. Um solitário simples e elegante, exatamente do seu gosto. Posso fazer uma pergunta? Claro. Se eu disser sim, isso muda alguma coisa na nossa parceria profissional. Rafael riu. Além do fato de que teremos que contratar alguém para mediar nossas discussões sobre orçamento? Nada. E se eu disser não? Então eu vou esperar, disse Rafael simplesmente, pelo tempo que for necessário. Marina ficou em silêncio por alguns segundos, processando tudo. 3 meses atrás, ela era uma organizadora de eventos lutando para manter sua empresa funcionando. Agora estava coordenando um programa que mudava vidas reais e sendo pedida em casamento pelo homem que havia transformado não apenas sua carreira, mas sua visão de mundo. Rafael? Sim? Pergunta de novo. Rafael sorriu, entendendo o jogo. Marina Santos, você quer se casar comigo? Sim, disse ela, antes mesmo que ele terminasse a frase. Sim, quero. Rafael deslizou o anel em seu dedo e a puxou para um beijo que foi interrompido por aplausos vindos da porta. Eles se separaram para encontrar Júlia, Bruno e meia dúzia de jovens da fundação espremidos na entrada da sala. Vocês estavam escutando? Perguntou Marina, rindo. O Rafael pediu nossa ajuda para planejar o pedido, admitiu Camila. Queríamos ter certeza de que você ia dizer sim. E se ela dissesse não? Perguntou Rafael. Aí a gente ia dar uns conselhos para você melhorar a proposta, respondeu Diego com um sorriso maroto. Marina olhou ao redor da sala, para Rafael, para os jovens que haviam se tornado parte de sua vida, para Júlia que sempre estivera ao seu lado, e sentiu uma gratidão profunda por todos os caminhos que a haviam levado até ali. Então, disse Rafael passando o braço pela cintura dela, pronta para mais uma aventura? Marina olhou pela janela, onde os jovens da fundação preparavam uma apresentação musical no pátio, depois olhou para o anel em seu dedo e finalmente para o homem que havia aparecido em sua vida, em um dia ventoso e mudado tudo. Mais do que pronta, respondeu ela. Vamos transformar mais alguns sonhos em realidade. E enquanto os jovens no pátio começavam a cantar uma música que Diego havia composto sobre segundas chances e novos começos, Marina soube que sua própria história estava apenas começando.